Olá, começando mais uma conversa empresarial. Vamos falar o papo de negócios. Hoje nós vamos falar sobre viver em Portugal. Na verdade, vou entrevistar o Alex Bayer, que é um empresário que trocou o Rio de Janeiro por Lisboa. E ele vai contar a sua experiência, os desafios que ele enfrentou, as armadilhas que ele caiu, para quem estiver pensando no mesmo movimento, não cair nos mesmos buracos. Enquanto ele não chega, vou contar para vocês um pouco da minha história. Eu sou um eterno insatisfeito, né? E eu moro numa cidade que é meio violenta. Embora eu esteja numa bolha, a parte que eu moro não é uma parte violenta, a gente vê no jornal e na televisão todo dia, né, de coisas que assustam a gente. Então, várias vezes eu já pensei em sair daqui. Tem coisas que me incomodam no Rio, por exemplo, o trânsito. As pessoas são muito mais educadas no trânsito aqui. Aí você vai para outros locais, por exemplo, Gramado. Gramado é uma cidade que eu amo. E parece uma Europinha. Tudo funciona, tudo quadradinho. As pessoas respeitam o trânsito, respeitam pedestres. Não é que não tenha engarrafamento lá, até tem, mas é que é muito mais gostoso de dirigir lá do que dirigir aqui. Alex chegou, boa tarde, maravilha. Enquanto ele ativa, continua a história. Então eu comecei a procurar em países que eu gostasse. Aí começamos aí, fomos para Portugal, fomos para Espanha, foi um dos que eu mais gostei, é um grande potencial, mas o que a gente gostou mesmo foi Londres. Eu fiz, depois de visitar algumas vezes, eu fiquei com a minha mulher e minha filha durante uns 40 dias em Londres, aluguei apartamentinho lá, e ficamos lá fazendo vida de londrino, né? Primeira semana é um vamos ver, aquele turismo todo. Depois você passa a fazer vida de londrino mesmo, ir no mercado, comprar as coisas, trazer e pá. E aí, assim, a gente adorou Londres, como cidade e o tipo de vida, etc e tal. Mas faltam algumas coisas. A gente sentiu falta, por exemplo, da praia aqui. A gente sentiu falta... não é do calor humano, não é que não tem calor humano, lá tem calor humano. Eles têm calor humano, eles são humanos, os mesmos humanos que nós. A questão é que nós estamos acostumados a encontrar com alguém lá embaixo aí só para tomar um churrasquinho, só para tomar um chopp, né? E lá isso não existe, lá as coisas são muito mais formais, muito mais planejadas. Então, nada que não se possa adaptar. Mas a gente estava disposto aí. O que fez o que demoveu a gente da ideia é que um amigo nosso que mora em Boston, foi fazer uma palestra lá em Londres, e na saída da palestra ele tinha pedido um Uber, passou um carro, disse Uber. Aí o cara entrou no Uber, não checou a placa, e aí eram meliantes lá, pegaram ele, botaram ele num beco, levaram dinheiro, tudo, não sei o que, ainda bateram nele, ficou bem machucado. E aí a gente falou assim, cara, então, assim, também não é nenhum paraíso lá, né? E aí nós paramos de pensar e começamos a ver como é que a gente pode viver melhor por aqui mesmo. Mas, enfim, está sempre ali. Alex, já está com o microfone, agora só falta áudio. Calma aí que eu estou chegando. Só falta o vídeo, Diego. Turn webcam on. Olha que beleza, bem-vindo. Muito bem. Show de bola. Show. Você consegue baixar um pouquinho mais a câmera para ficar com a cabeça centralizada? Boa. Aí, show de bola. Maravilha. Então, agora sim, começando a nossa conversa de negócios com Alex Bayer, direto de Portugal. É verdade. Né? Então, Alex, eu estava conversando aqui com a galera sobre os porquês, né? As pessoas, às vezes, querem se mudar porque querem melhorar de vida, porque querem sair da violência. No meu caso, porque eu queria sair da violência do Rio. E aí, o porquê é esse, mas o que é a mudança, às vezes não resolve. Estava comentando com eles que eu estava prestes a me mudar para Londres, quando um amigo nosso foi assaltado lá, foi levado aí num Uber fake aí, e a gente viu que não tem nenhum paraíso lá. Depois eu fiquei em Portugal. Portugal, a minha primeira impressão, também fiquei morando em Porto, não fiquei em Lisboa, mas eu fiquei em Porto também durante 40 dias fazendo o teste, digamos assim, né, de moradia. A gente não gostou, achou meio assim, para quem está acostumado com o Rio de Janeiro, com o movimento do Rio, eu ainda posso fazer o teste em Lisboa, mas hoje a
Assim, se a gente fosse mudar para algum lugar, provavelmente eu iria para Madrid. Madrid ou Barcelona. Vai ser meu próximo test drive. Mas o problema não é esse. O problema é que as pessoas querem se mudar por um motivo, e aí quando chegam lá, trocam 6 por meia dúzia. Porque tem outros problemas, ou até o próprio problema que elas queriam resolver não foi resolvido. Então, sempre que aparece alguém que se mudou, que fez esse movimento... Outro dia eu fiz uma entrevista com um amigo que está morando em Orlando, que essa eu não consegui fazer ao vivo, eu gravei, vou disponibilizar daqui a pouco, daqui a sei lá, um par de semanas. Mas também, troca 6 por meia dúzia. E às vezes não, às vezes o cara tá feliz da vida. Então, assim, já que a gente conversou, eu falei, vamos dar esse insight para os nossos telespectadores. Só para te contextualizar, a minha base é composta de pessoas que são empreendedores, de uma certa forma. Ou são funcionários que querem empreender, ou querem desenvolver a sua carreira e usam o intraempreendedorismo para isso, né? Inovação dentro da própria empresa, ou são empresários que têm negócios e querem fazer seus negócios crescer, ou querem se independizar dos seus negócios para poder viver a vida. Então, são pessoas nesse círculo, tá? E muitas dessas pessoas têm pensado em migrar, porque acham que vão ter a vida melhor lá fora. Então, antes da gente começar sobre a tua vida em Portugal, eu queria que você se apresentasse. Eu já comentei com a galera que você foi meu aluno há uns 15 anos, depois eu te procurei quando uma empresa que eu estou fazendo mentoria estava querendo captar recursos, e eu te procurei para ver se você estava disponível. Foi quando você me disse estou em Portugal. Eu falei, opa, então peraí, vamos trocar conversa. Então, me conta um pouco aí, se apresenta um pouquinho rapidamente do Alex pré-Portugal. Perfeito. Cláudio, antes de mais nada, bom dia para quem está nos ouvindo aí, boa tarde. Enfim, agora eu estou 4 horas à frente, então não sei exatamente que ponto vocês estão. Meio aqui, pode ser boa tarde. Então, bom almoço para todo mundo. Quem é o Alex, né? A gente se conheceu há muitos anos, eu sou advogado de formação, fiz uma carreira no Brasil, seja em escritório de advocacia, seja como diretor jurídico, ou como participante de diretorias jurídicas de empresas grandes no Brasil. Tive meu tempo fora, fui trabalhar em Paris quando eu tinha uns 28 anos, fiquei um tempinho lá, depois voltei. E desde 2007, 2008, eu acabei no mercado financeiro. Foi uma coincidência, eu tive bons clientes da área financeira, acabei virando sócio de uma asset, você me conheceu nessa asset. Depois disso, eu vendi minha participação lá, ainda montei uma outra, fui sócio dessa outra asset uns 3, 4 anos. E finalmente, no meio do ano passado, a gente decidiu vender e eu coloquei em prática um plano antigo para minha família. Qual era o plano? Era justamente ter uma mudança de país, uma mudança de todo tipo de paradigma que a gente vinha encontrando. Eu justamente peguei um papel aqui para começar a tentar anotar uma ordem lógica, né, de fala, mas essa ordem lógica, acho que ela necessariamente começa, Cláudio, uma coisa que eu sempre digo, mudar não é encaixotar as coisas, botar os gatos dentro de uma caixa, vender o carro e a casa e se mudar de país. Mudar começa na cabeça. É o mindset que é o primordial. Por que eu digo isso? Eu também conversei com muita gente, assim como você, eu não fiz os test drives, tá? Eu te digo, se você for a Barcelona agora, cuidado, porque eles estão com uma série de manifestações lá em a questão catalã. Mas, enfim, eu não fiz os test drives, mas como eu tinha morado em Paris, já advogado, morei em Buenos Aires quando era garoto, tive um tempo nos Estados Unidos, então essa coisa de estar em outros lugares, mesmo no Brasil, morei em Brasília, São Paulo, Rio, então mudar para mim não é o problema, né? Se deslocar fisicamente não é o problema, sempre foi o mindset. O começo de tudo é você acreditar dentro de você que uma mudança pode ser boa. Essa mudança também eu ouvi de muitas pessoas. É violência. Cláudio, ninguém melhor do que eu para falar sobre isso. Eu morava na Gávea. Eu fui morar na Gávea porque o meu filho estudava na escola Parque. Então eu morei no prédio exatamente ao lado da escola para que ele pudesse sair do prédio, entrar na escola, sair da escola e entrar no prédio. Ele dava 45 passos. Eu contei isso uma vez. Então eu falava que ele tinha 15 segundos de exposição ali, 15 na ida, 15 na volta. Quando ele não parava para comprar pipoca na porta da escola, aí aumentava um pouquinho. No momento onde meu filho começou a dizer que ele sabia a diferença de um tiro para um fogo de artifício, dado aqueles tiroteios na Rocinha. E para culminar, em março de 2018, eu comprei meu primeiro e último carro blindado.
A gente comprou uma Pajero e eu achei que com isso eu me senti bem. Para minha surpresa, no primeiro dia que eu andei na Pajero com o motorista, eu me senti muito mal. Foi exatamente o sentimento contrário. Naquele momento eu percebi que alguma coisa tinha realmente mudado dentro de mim. Assim. Era o ponto final. Era talvez o que eu precisava dentro de mim para aquele mindset estar pronto. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. A nossa realidade era o nosso filho montando na hípica, era um mundo daquela bolha carioca, bolha Zona Sul, né? Restaurante, casa de amigos, o tempo inteiro você está procurando se proteger, você não quer ir muito nos restaurantes que estão na rua, você acaba indo para os shoppings, você acaba fazendo uma coisa que eu fiz, que eu acho que é o primeiro passo onde você nota que realmente o seu mindset está começando a querer funcionar. A gente comprou uma casa na Serra, perto de Itaipava, uma casa maravilhosa, um sítio com todo tipo de recurso, com, enfim, um espetáculo, um sonho na terra, mas que não funciona para ser uma casa de fim de semana. Ou você vive aquilo, ou não faz sentido. Então você tem uma experiência de 2 dias maravilhosa, onde você fica completamente envolvido num mundo espetacular, ou você volta para a cidade. Então, parou de fazer sentido. Tudo isso junto, Cláudio, mais a venda da empresa, Até funciona, desculpa te interromper, até funcionaria você morar lá se não fosse as crianças, né? Porque tem trabalhos que dá para fazer à distância, que dá para fazer por lá, mas... Cláudio, nunca eu acreditei tanto na questão do almoço grátis. Não existe almoço grátis. Você não pode estar acertando numa ponta, porque se você tiver nisso, alguém está errando na outra. Então, eu resolvi minha vida. Se eu for morar no sítio, eu resolvi minha vida. Não tem que estar em Portugal. A questão é, filho, dia a dia, você começa a ter outras preocupações. Moral da história, a minha experiência da minha esposa nessas mudanças sempre foi muito boa. A gente sempre teve uma cabeça muito tranquila em termos da mudança, em termos de aceitar o novo, em termos de buscar o novo. Bom, eu queria fazer essa introdução, talvez um pouco grande, só para explicar que, no fundo, a gente tem que começar pela cabeça, e não pelos preparativos finais. Esses são os mais fáceis. Como é que a gente chegou, então, a Portugal? Eu vou ser mais direto, em vez de discutir por que Portugal, ou Porto. Foi até bom você ter dito que morou no Porto, e é onde eu moro hoje. Né? A gente mora, na verdade, em Matosinhos, que é um pouco ao norte, é o grande Porto. achei que você estava em Lisboa. Não, moro no Porto, pá. Eu sou do norte, pô. Eu falo E a gente veio para cá. A gente foi a Lisboa e foi ao Porto. A gente teve um tempinho nos dois. E a minha esposa queria Lisboa pela coisa mais cosmopolita, maior, mais oportunidades, indubitavelmente. Mas Lisboa tem o downsize de uma cidade grande europeia. Você começa... Meu garoto tem 7 anos. Em pouco tempo ele vai começar a andar pela rua sozinho. Eu não quero que ele ande pela rua sozinho e esbarre nos tipos que eu sei que estão em Lisboa. É o traficante, a vida ela é um pouco mais bagunçada, ela é mais rápida. E o Porto, Cláudio, ele veio para mim me trazendo a experiência que eu chamo de experiência da velocidade. Assim. É mais devagar, funciona devagar, as pessoas têm um ritmo devagar, elas prezam o almoço delas. Elas dizem, eu não posso falar agora porque eu estou ocupado saindo para almoçar. Quando eu voltar, eu vou lhe atender. As famílias são mais unidas. Na escola do nosso garoto, vários avós vão pegar os netos. Eles se encontram todos os fins de semana. Eles têm uma vida dentro da família rica. Não é latina como a nossa, naquele desespero sinestésico nós de estar sempre se agarrando, sempre morrendo porque o outro não está bem. Mas existe uma coisa de contar mesmo com a família. E a vida é mais lenta. É mais lenta. Isso, para mim, que venho de 10 anos de mercado financeiro, venho de uma vida estressante de advogado, era uma experiência que ou ia me levar à loucura, ou seria seria fantástica, no sentido de me transformar como pessoa. Então, a gente decidiu vir para o Porto. O Porto é uma cidade acolhedora. As pessoas do norte aqui em Portugal são extremamente acolhedoras, são pessoas pacíficas, são pessoas humildes até. Elas são mais simples, elas não são afetadas. E, por incrível que pareça, as grandes fortunas de Portugal, elas são do norte, elas não são de Lisboa. Lisboa é a cidade mais tchan. A grande cidade europeia portuguesa é Lisboa. Mas o dinheiro começou no Porto. O dinheiro está aqui. As famílias ricas todas vêm do norte. Você sentiu algum tipo de discriminação? Algumas pessoas me contam que se sentiram discriminadas, que o pessoal lá não gosta. Em bom italiano, eu approvato tutto.
Tá bom. Eu vou te contar uma historinha engraçada. Você quer falar mal do Porto? Você tem 3 coisas para falar, tá? Os cachorros fazem cocô na rua e ninguém limpa. Fazem mesmo. Fumam desesperadamente em qualquer lugar. E o esporte nacional é largar o carro onde quer que seja, na porta da tua garagem, no meio da rua, em cima da calça. Impressionante. Que horror. Como português tem essas 3 falhas de caráter seríssimas. E podem me processar, eu falo de novo na frente deles que vão concordar comigo. Uma das primeiras coisas que a gente enfrentou foi o seguinte: a gente alugou um lindo apartamento aqui, é um empreendimento com apartamentos de 1, 2, 3 quartos, tudo novo, e do lado tem uma loja de decoração muito bonita. Eu descobri que o carro que parava na porta da minha casa, geralmente era do dono da loja de decoração. Um dia eu fui pedir educadamente, no segundo não tão educadamente, já no segundo ele já me respondeu um pouco atravessado, no terceiro dia ele já estava dizendo por que os brasileiros vêm para cá criar confusão. Aí eu respondi: não é criar confusão, a gente veio trazer dinheiro e dinamismo, coisa que falta a vocês. Aí começa aquele enfrentamento. No dia que ele estava almoçando no restaurante próximo aqui e largou o carro exatamente na porta da garagem. Eu tinha que sair. Obviamente que eu entrei no restaurante doido para brigar com ele. Brigar mesmo, fisicamente, assim, me atracar com ele. Aí a gente começou aquela discussão pouquíssimo civilizada, até um ponto que eu falei, cara, olha só, a gente nem sabe o nome um do outro, vamos fazer assim, vamos começar de novo. Eu não tenho interesse nenhum em brigar por isso, só não quero que você pare o carro aqui, vamos chegar num ponto de acordo. Bom, hoje o Rui Nuno é meu amigo, é um cara que eu estou procurando fazer negócios com. Aquele estranhamento inicial, eu percebo, e a gente já está numa espécie de uma segunda onda aqui, tá, Cláudio, de migrantes. A primeira onda foi uma onda muito ruim, onde vieram muitas pessoas com muito pouca qualificação, que encheram as cidades, né? As cidades começaram a ter muito problema com moradia nos subúrbios, nas zonas mais afastadas, as pessoas não tinham o que fazer, tinham que arrumar. Hoje não é só com brasileiro isso, né? A gente está com muito problema de imigração também do pessoal árabe, né? Na verdade, aqui em Portugal, a cota que Portugal aceitou receber está sendo cumprida. Os brasileiros deixaram de ser, digamos assim, o alvo preferencial da era portuguesa. Até porque essa segunda leva já é uma leva mais parecida comigo. Já gente com mais instrução, que vem com dinheiro para investimento, que vem para agregar, na verdade. Mais do que tirar, subtrair, é multiplicar. E isso eles estão percebendo. Discriminação de verdade que tem me incomodado? Não. Essa história do Rui Nuno foi engraçada, eu acho que eu vou levá-la para sempre. Mas foi muito mais 2 cabeçaduras querendo provar que um está mais certo que o outro. Eu não sei se aquilo era meio contra os brasileiros em si. Se você notar nas entrelinhas, você vai ver comentários que são pró-Portugal. E isso talvez tenha muito a ver, Cláudio, com uma coisa que eu vou contar aqui, que me disseram acho que na minha primeira semana. E aí um pouco do que eu anotei para falar aqui são, dentro desse espírito empreendedor, o que eu já vi aqui, o que seriam oportunidades que eu vi e por que algumas estão andando e outras não. Mas logo na primeira semana eu tive uma conversa muito interessante. A gente veio querendo fazer uma escola de pônei junto aqui na Hípica do Porto. Eu fiz uma análise bem rápida, comecei a botar SWOT nisso, comecei a colocar um monte de premissa e falei, cara, a gente tem um bom negócio, a Hípica parecia aberta, eu vou trazer pônei do Brasil pronto para começar a escola no dia seguinte, tinha toda uma estrutura. Na conversa com o presidente da Hípica, ele falou assim, Alex, aqui você vai notar o seguinte, o português, você pode traduzir isso como ser tacanho. E ele dizia que a gente brinca que para você pescar em Portugal, pescar caranguejo em Portugal, basta levar um balde. Você não precisa levar tampa, não precisa levar nada. Você vai botar os caranguejos e nenhum deles vai fugir. Ah, como assim? Não. O primeiro que subir, os outros puxam para baixo. É assim. Na hora eu fiquei um pouco surpreso. Eu falei, pô, não pode ser. Eu te digo hoje, eu acredito no caranguejo português. Existe uma falta de dinamismo meio atávico. Burocracia lá, a gente reclama da burocracia aqui. Aqui as coisas saem em 2, 3 dias, a gente reclamava. Lá leva semanas. Cláudio, eu te digo, eu digo isso muito para eles aqui. Vocês inventaram e a gente transformou isso numa matéria de doutoramento. Nós levamos a... Enfim, existe corrupção, existe burocracia, existe... E a gente no Brasil é um microcosmo português. Está aqui, foi inventado aqui. Cartorial, de ter que ter licenças, valor, papéis e tal, é completamente português. E nós, obviamente, desenvolvemos isso a uma velocidade absurda, numa qualidade grande.
Eu te diria, Cláudio, para minha surpresa, o meu envolvimento com a burocracia portuguesa foi muito boa, tá? Foi muito boa. Eu te diria que eu só tenho elogios, tanto ao pessoal da prefeitura local, quanto, enfim, aos serviços que exigem burocracia. Eu me dei muito bem. A minha conversa com os comerciantes locais, obviamente tive que ter muitas, porque a ideia é ter negócio aqui. Eu te diria que quando a gente compara com o Brasil, o grau de previsibilidade aqui é maior, tá? Ou seja, ele sabe que consegue e sabe que demora. Especialmente, isso pode interessar quem está ouvindo, quem vem com a ideia de fazer empreendimentos imobiliários. Se você já tiver um empreendimento em vista, já tiver o imóvel, esse imóvel já tiver um projeto aprovado, a prefeitura aqui é a Câmara, né? Na Câmara, você ganha muito tempo. Você tem arquitetos que são especialistas nisso, que têm caminhos bons, não nada com corrupção, eu digo. Eles já têm a prática da documentação, que geralmente é muito extensa, é pior que o Brasil. Vou dar um exemplo. Eu ontem fui com a minha esposa ao banco para que ela virasse uma conta conjunta. Eu nunca assinei tanto documento como naquele momento. Juro, era um catatal assim. Eu contei pelo menos 5 ou 6 documentos diferentes, cada um deles desse tamanho. Eu não li, obviamente, eu simplesmente fui assinando. E disse para ela, pô, imagina o dia que eu vier pegar 1 milhão de euros aqui para fazer um negócio, porra, é melhor começar numa sexta e terminar na terça, porque vai passar o fim de semana com a gente assinando documento. Então, assim, de um modo geral, previsibilidade é grande, ainda que eu te diga, é uma burocracia realmente forte, forte. O país é calcado nas autodeclarações, sabe, na apresentação dos documentos que já foram apresentados. Os atos notariais, atenção para todos, são muito caros. Está acostumado com R$20, R$30. Aqui as coisas custam 20 euros, 30 euros. Existe um programa aqui que é o Empresa numa Semana. Ele funciona se você quiser gastar 600 euros. Tá? Mas também você sai com a empresa 80% pronta para funcionar. E aí começa, Cláudio, uma coisa que eu me propus com a minha esposa. Eu falei para ela, olha, já que a gente está chegando, a gente chegou em janeiro de 2019. Vamos nos dar pelo menos brasileiro ou você tinha passaporte europeu? Eu vou entrar nisso. Deixa eu só fazer esse apêndicezinho do mindset também da procura pelo emprego. Quando a gente veio, eu tinha 3 prioridades na vida. Primeiro, que meu filho estivesse bem. Segundo, que meus gatos estivessem bem, porque foram 5. Caraca, você levou 5 gatos? Isso é uma logística, você tem que botar chip, você tem que vacinar, são pelo menos 4 meses até estar pronto para o gato viajar. E aqui não tem quarentena diferente do Reino Unido. Então você chega e o gato sai com você do aeroporto. E depois que a gente estivesse bem. O meu filho estava bem na primeira semana. A gente encontrou a escola, a gente na primeira entrevista achou que era aquela escola, uma escola ótima, bem mais barata que as escolas do Rio de Janeiro, mas considerada cara para o padrão do Porto. Então ele está lá, está maravilhosamente bem. Ele, depois de 9 meses, eu diria que ele já fala muito bem como português de Portugal. Para minha surpresa, eu vejo ele falando com os amiguinhos. As crianças aprendem rápido. Foi bem aceito pela turma? Porque no início... Ele foi bem... As crianças aqui, Cláudio, elas são muito mais pacíficas que no Brasil. E eu acho que isso se explica pelo ritmo de vida, pelo que elas estão expostas. O grau de violência na TV aqui é ridiculamente baixo. Ridiculamente baixo. Nos telediários, no dia a dia, o grau de violência é muito baixo. As crianças são ensinadas a se comportar bem, sabe? Elas têm enfim, eu te diria que é um padrão diferente do Brasil. Então, assim, ele estava muito bem na primeira semana, os gatos se adaptaram em mais ou menos 3 semanas, foi o tempo que eles precisaram para ficar tranquilos. E eu e Renata decidimos que a gente ia, durante 6 meses, pelo menos, ficar muito tranquilos em termos de cobrança interna. O que a gente tem que fazer para ganhar a vida. Então, a gente queria conhecer bem, conversar com muita gente, ouvir, começar a se expor ao mundo que se apresentasse aqui no Porto. E aí vem o que você me perguntou, é um detalhe importante. Eu tenho cidadania inglesa também, tá? A primeira coisa que eu fiz aqui em Portugal, isso você faz num dia. Você tira o NIF, que é o CPF, tá? Você faz isso num dia. Você, no meu caso de inglês, de repente vai mudar a partir de 31 de outubro com o Brexit, mas para todo cidadão comunitário, você só precisa fazer o registro na Câmara, o registro na Prefeitura como cidadão. Com isso, você tira a NIF, você aluga apartamento, você faz tudo.
sem problema nenhum. O cidadão europeu é como se fosse um português que morava em outro lugar e voltou para cá. Tem todos os direitos, pode trabalhar, pode fazer tudo. Minha esposa é brasileira. E para isso eu recomendo às pessoas que avaliem se elas querem entrar aqui, no caso de um europeu com brasileiro ou brasileira, que venham com uma coisa chamada reagrupamento familiar. Você pede isso junto à Secretaria de Estrangeiros e eles te dão. Você tem que fazer, de novo, um monte de documentos, mas não tem muita dificuldade. Então isso é uma coisa para se avaliar. Se você vem como brasileiro, tem aqueles vistos, tem Golden Visa com investimento de 500 mil euros, tem visto de trabalho, tem N visas, e aí vale cada um ver o seu. De novo, a burocracia. Preparem-se o consulado no Porto, é um terror, é no primeiro andar de um prédio, sempre faz fila na rua, é um troço horroroso, você se sente realmente voltando ao Brasil. Embaixo tem um botequim com coxinha e pão de queijo, então não podia ser mais de Brasil do que isso. Ah, e tem despachante. No nosso consulado tem despachante. A pessoa vai na fila, se precisa, eu consigo para você em 2 horas. É um terror. Você se sente realmente voltando ao Brasil nisso. Então a gente chegou e decidiu que não ia se cobrar muito em termos de percepção, entendeu? A gente queria ter calma e queria conversar com as pessoas. Surgiram vários negócios, Cláudio. A gente imaginou trazer água de coco congelada. A gente está nesse momento pensando em comprar um hospital veterinário. A gente tinha a ideia da hípica, e não sei se ela vai andar, possivelmente não. Por vários entraves locais, ela acabou não parecendo a melhor ideia. Por exemplo, Uber aqui, existe uma regulamentação específica grande, não é como no Brasil que você se cadastra e está dirigindo no dia seguinte. Mas pode ser um bom negócio comprar carros e alugar para quem queira fazer Uber. Então, várias oportunidades foram surgindo, né? As conversas vão trazendo, as pessoas vão falando. Eu conheci brasileiros que abriram restaurantes com a pegada soft food, né? Slow food, estão se dando bem. Conheci brasileiros que fecharam o negócio. Isso é uma coisa para se atentar. Muita gente veio para cá, acabou colocando muitos ovos na mesma cesta e é complicado. Por que eu digo que é complicado, Cláudio? O mais importante, que eu não consegui capturar ainda plenamente, é a mente portuguesa na hora de gastar. Eu tive uma ideia num momento que me parecia ótima. Sabe a Animação, aquela casa de festas de shopping, que você deixa o teu filho brincando enquanto você vai fazer compras? Todo shopping em Portugal tem uma área de brincadeiras no meio do shopping. É uma área de brincadeira que os pais ficam olhando, porque não é cercada, ninguém está olhando. Então os pais ficam olhando ali. Olhando aquilo, junto com a Renata, a gente começou a pensar, e se a gente abrisse uma espécie de animação aqui, de uma casa de festas que funciona durante a semana, para deixar o teu garoto ali brincando, meia hora, 1 hora, você faz suas compras, janta, enfim. Pô, pareceu fazer um sentido danado, as famílias contam com os avós, os shoppings estão sempre cheios, a gente ia para as praças de alimentação, olhava o que tinha de família com criança pequena, e começamos a perguntar, vem cá, e se a gente abrisse um negócio assim assado? Comecei até a fazer alguns cenários para ver custo e tal. 100% das opiniões foi o seguinte, mas não preciso disso, eu tenho os avós. Quando eles querem brincar, eu fico olhando e falei, mas é exatamente isso, para você poder almoçar tranquilo, para você poder ter tempo tranquilo no shopping. Não interessa. Você não ouviu nenhum comentário favorável à ideia de ter um negócio desse. Por exemplo, o negócio brasileiro de casa de festa, que é uma fortuna, a gente gasta. Não funciona lá. Você nunca gasta 5 mil euros 5 mil reais numa festa, você gasta 10 mil reais e acha que gastou pouco. Ainda fala, pô, foi. Aqui, sabe quanto custa uma festa? Que costuma eles fazem em casa. Não, quando fazem na casa de festa, custa 200 euros, custa 900 reais. E é isso, são 2 horas de festa, o teu garoto ou tua garota recebe os amiguinhos lá para comer cachorro-quente frio, um copo d'água e um bolinho feio. É isso. Não tem a tradição. Quando eles não fazem em casa, né? Não fazem uma festa na sala de casa, aí eles convidam a metade da turma, não convidam o resto. Então, a maior parte é isso. Então, quais são as alternativas que você acha que as pessoas podem cair? Coisas que você achava que era de um jeito e foram de outro. Olha, a minha percepção em Portugal é muito mais positiva que negativa. Muito mais. Primeiro, Cláudio, uma coisa que você não espera encontrar e você encontra, e quando você se dá conta é um pouco avassalador. A quantidade de pressão que a gente recebe diariamente morando no Rio de Janeiro é enorme, é insuportável. Quando você chega aqui, você não percebe isso no primeiro mês, no segundo mês. Mas tem um momento que te dá um clique, quando você está andando na rua às 11 da noite, que você voltou de um bar com a tua esposa, às vezes com teu filho, fim de semana, e você passa pela rua com pessoas mais velhas, mais novas, famílias,
e você tem a percepção que absolutamente nada vai te acontecer ali, não tem nada acontecendo. Quando você pega teu carro, volta da casa de uns amigos de madrugada, passa por ruas estranhas, escuras, pouca iluminação, e você não vê ninguém ameaçador, você não acha que vai cair no meio de um lugar errado. Aí você fala assim, isso daqui é normal. A grande questão de uma mudança para Portugal, para o Porto, é a normalidade, Cláudio. Normalidade. Isso é uma coisa que o carioca que vive no Rio de Janeiro não tem como avaliar, porque a gente não vive na normalidade no Rio de Janeiro. Então, isso me parece muito bom e é uma coisa que você ganha de graça, porque está aqui. E é engraçado que quando você comenta com os portugueses sobre como é a vida no Brasil, pequenos eventos, ninguém entende. Como pode ser isso? Como pode acontecer isso lá? Como assim? Está acontecendo. É assim que funciona no Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto favorável. Ponto negativo, o ponto que se encontra mais dificuldade, eu diria o seguinte, sejam prudentes na hora de pensar o que vocês estão fazendo. Buscar um emprego aqui não me parece que é a coisa mais fácil. A única área que eu vejo empregando fortemente, isso tem muito a ver com o Brexit, é TI. Houve muito outsourcing de funções, de coisas da Inglaterra que vieram para Portugal. Eu soube de vários bancos e grandes gestoras que mandaram back-office aqui para Portugal. Então, TI é emprego certo, tá? Eu diria para ter prudência. Se você já não vem com um emprego determinado, tenha prudência. O salário mínimo aqui é baixo, um dos mais baixos da Europa, são, sei lá, 700 euros, uma coisa dessa. E 700 euros aqui no Porto, você tem como ter uma vida digna. Pobre, mas digna. Eu digo sempre 3 coisas também. O português ganha pouco, o português vive com pouco e vive feliz, tá? Então não dá para nenhum voo, mas as pessoas se viram para ganhar seu dinheiro aqui em Portugal. Eu, quando analisei o ambiente de negócios na época que eu tive aí, eu fiquei chocado com as dificuldades para o empresário. Você tem, por exemplo, você só pode demitir aí por justa causa. Não dá para demitir uma pessoa porque você está afim, porque a pessoa não performa bem. Tem que é mais burocrático do que aqui no Brasil, demissão por justa causa. Um negócio que eu fiquei chocado. Falei, cara, como é que é isso? Mas em compensação, os contratos de trabalho aqui são bem mais flexíveis. Você pode contratar em várias modalidades que no Brasil você não consegue. Eu te dou um exemplo. A gente foi a um parque aquático que só funcionava aos finais de semana. Só funcionava 4 meses por ano, que são os meses mais quentes, tá? Uhum. Então, me interessei, porque eu achei muito interessante. O que me chamou muita atenção foi que, primeiro, era uma farofada, todo mundo levava sua geladeira, estendia uma toalha e ficava. E como essa farofada não representava lixo. O parque terminava o dia, não é que as pessoas saiam, os funcionários saiam catando. O parque estava limpo. As pessoas levavam seu lixo embora. Eu me interessei, comecei a entender aquele modelo de negócio, fiz umas contas rápidas ali. Não entendo como é que eles chegaram naquele modelo, porque, sinceramente, pela minha conta, né, considerando custo de ingresso, vezes quantidade de dias abertos, vezes um mínimo ali que deve ter custado de 4, 5 milhões de euros, vai voltar daqui uns 15 anos aquilo ali. Mas, enfim, está em pé e está funcionando e está bom. A questão é que você pode contratar com modalidades muito diferentes, contratação autônoma, que eles chamam, você contrata por dias de trabalho, a contratação por hora aqui é muito comum, os contratos de trabalho, de um modo geral, são flexíveis. Então, é mais difícil demitir, por isso que, assim, sempre que olhar um negócio, que eu estou fazendo agora nesse negócio do hospital, eu acho que existe o passivo fiscal e o passivo trabalhista para se olhar com muita calma. O passivo fiscal, ele vem do seguinte, aqui você não tem a cascata de impostos brasileira, mas você tem o IVA que impacta. E o IVA pode vir em 2 ou 3 alíquotas diferentes. Praticamente todo negócio agasalha essas 2 ou 3 alíquotas. Então, o grande planejamento tributário é você jogar na alíquota mais baixa, que deveria eventualmente ter saído na alíquota mais cara. Olhem com atenção. Meus advogados lá em Lisboa estão me chamando a atenção para isso, tá? Acho que, de um modo geral, burocracia, Cláudio. Por que você contratou advogado em Lisboa? Foram os primeiros negócios que me apareceram. O primeiro negócio que me ofereceram aqui foi ser sócio numa fábrica de canabidiol. Então, por quê? Porque eles arrumaram um bom programa português para fazer financiamento. Mas está liberado a cannabis aí? Sim, não. Está num processo melhor do que no Brasil, que eu tô acompanhando, inclusive. A Anvisa ontem parece que se posicionou, ia se posicionar sobre a cannabis medicinal. Mas aqui a grande questão é a produção, tá?
E essa fábrica ela pode produzir bem, mas ela precisa da matéria-prima, que teria que ser importada da França, da Espanha. E quando eu comecei a botar isso na planilha, muito volume para pouco produtor. E aí eu achei que monopolizava demais. Se você me permite uma sugestão, né? Essa tua ideia do hotel de pet é algo que vai na mesma direção das tendências mundiais. Quer dizer, há uma tendência, se você entrar no Google Trends, você vai ver que pets, tudo que é relacionado a pets, é uma coisa que está em alta. Eu acho que as pessoas estão vivendo mais, estão ficando mais sozinhas, as pessoas estão casando mais tarde por conta da possibilidade profissional, as mulheres entrando no mercado de trabalho, criando um contingente de pessoas que não querem ter filhos rapidamente, porque não querem atrapalhar a sua carreira. Então, os cachorrinhos e os gatinhos e os pets de todos os tipos entraram para suprir essa demanda crescente. E assim, no mundo inteiro está acontecendo isso, com um pouco menos na Arábia Saudita, mas no mundo árabe, mas aqui na Europa, nas Américas, até na África, há um crescimento exponencial aí de tudo que é relacionado a pet. Então assim... acabou que isso caiu na nossa mão, porque como a gente trouxe 5 gatos, é natural que com 5 gatos você começa a ter problemas, tem que tratar, enfim. E a gente descobriu esse hospital veterinário aqui próximo e decidiu testar. Achamos muito bom. A gente tem uma experiência já, eu e minha esposa, com pet há mais de 15 anos, então, enfim, a gente conhece o lado de cada balcão. E a gente começou a conversar com eles e um dos nossos gatos teve um problema que poderia ser um carcinoma. A primeira avaliação foi essa. A gente ficou assustado. Mas como é que a gente faz? A gente pode tratar aqui? Não, aqui em Portugal não há radioterapia. Na hora, deu um estalo. Eu falei, como não tem radioterapia? Claro, imagina. Aí eu comecei a fazer conta rápida, porque... Só tem que ver se não é mais barato levar para onde tem, né? Aí é que tá. Vamos lá. Uma coisa importante para lembrar no conceito do caranguejo português. Cada euro é um euro válido. O português não joga euro fora. A ida de carro para Madrid, você está falando de um tanque de gasolina, hospedagem, né? Você não consegue, dificilmente você vai fazer uma ida e volta no mesmo dia, porque é longo. Então, quando você bota isso na conta, dificilmente você vai perder a fazer a radioterapia em Portugal. Eu comecei a me perguntar em termos de valor, quanto pode custar um equipamento de radioterapia, ou seja, eu comecei a fazer esse tipo de questionamento e vi que fazia um sentido danado. E comecei a pensar o seguinte, calma aí, em vez de pensar só em radioterapia, vamos pensar no conceito hospital veterinário. O que eu ganho tendo um hospital e não uma clínica? O hospital tem mais serviços, ele está autorizado a fazer coisas que a clínica não está, enfim. Por que não olhar esse aqui, inclusive? E na conversa começou a surgir justamente a possibilidade. Os donos querem fazer negócio. Agora a questão é avaliar o negócio, agora sim numa premissa literalmente de M&A, entender se o faturamento corresponde, qual é o múltiplo que vai se aplicar, como é que vai ser essa gestão, a estrutura toda. Não importa, Cláudio, eu sempre dizia isso. Negócio de 1 milhão ou de 1 bilhão, a diferença é a quantidade de advogados. Mas a dificuldade do negócio está lá. Você vai ter que, no mínimo, corresponder à tua própria expectativa, de fazer aquilo crescer de uma forma como não cresceu antes. Então, assim, o hospital acabou aparecendo não só como uma tendência, mas por essa premissa que me pareceu muito verdadeira. São quase 6 milhões e meio de animais em Portugal. É praticamente um animal para cada 1,8 portugueses, não dá nem 2. Mas não é Portugal, né? Ninguém vai sair lá do sul para ir para o teu hospital no norte. Há dúvidas. De Lisboa a Sevilha, ainda vale a pena vir Lisboa a Porto. Lisboa a Porto são 3 horas pela 1. Uma estrada maravilhosa, espetáculo mesmo, onde você vem rápido. Essa você pode fazer ida e volta num dia. Você consegue sair de Lisboa, vir aqui ao Porto e voltar no final do dia. A Sevilha são mais horas. Você vai gastar na casa de umas 4 horas. E você ainda tem o pedágio na Espanha, que eu acho que vai custar mais ao português. Se ele fizer a conta, talvez dê 20 euros de diferença. Ele fala, eu prefiro fazer no Porto. Então, assim, isso foi uma possibilidade que surgiu e que a gente está encarando muito seriamente. A gente tem já esses advogados lá. Por isso, você me perguntou por que em Lisboa. Como surgiu essa primeira lá, logo que eu cheguei em Portugal, eu sou advogado, então você tem que ficar dentro de casa, né? Eu comecei a fazer contato com advogados. São advogados de um escritório enorme, que está acostumado a fazer esse tipo de transação, né? Da de bilhão, talvez não da de milhão.
E acabou que se tornaram pessoas conhecidas, boas e muito confiáveis. Então, sempre que me surgiu uma ideia, um negócio, eu começava a debater com eles, até para entender o ambiente legal, antes de tudo, né? Por exemplo, a gente começou a pensar em água de coco congelada. Esse negócio maravilhoso que tem no Rio de Janeiro, você pede em casa, vê uma garrafa. Você não gosta de água de coco? Não, não gosto do negócio. Já um conhecido meu fez isso com os Estados Unidos, está vendendo nos Estados Unidos, mas não é um negócio que me atrai, não. Ele hoje está produzindo no norte, para você ter ideia, para facilitar o transporte. Sim, sim. Olha, deixa eu te falar, aqui eu usei o mesmo raciocínio que eu usei nos outros negócios. Eu tenho que testar em campo. Então, eu peguei aqueles portugueses que eu já conheço, os que eu também não conheço, e como eu queria água de coco, eu comecei a entrar em todas as confeitarias, todo lugar que eu podia tomar um cafezinho, comer um pastel de nata, eu entrava e perguntava assim, opa, se eu trouxer aqui água de coco, tu tens interesse em vender? Aí o cara olhava e falava assim, água de coco brasileira. Eu falei, brasileiro, pá. Não, a brasileira é muito boa, mas não. Eu falei, por que não? O português gosta de entrar nas confeitarias e enxergar o mesmo suco de laranja, achocolatado, água com gás, a pedras salgadas, que é maravilhosa, uma das melhores coisas em Portugal. Ele gosta de ver aquela coisa quase na mesma ordem. Então, eu falo, água de coco não vai vender. E como eu também consegui um 100% de adesão de que a água de coco não vendia, numa amostragem de mais ou menos 10 estabelecimentos, eu me desencantei muito com a ideia. E comecei a pensar que logisticamente é complicado você importar um produto congelado num container refrigerado, isso demanda... Não, ia criar uma demanda por uma cultura que não existe, né? Você, não tem... É que nem vender... Por que não vende requeijão nos Estados Unidos? O americano vem para cá ficar louco com requeijão, né? Quando pode, leva. Por que não vende lá? Porque não é a cultura, eles comem cream cheese lá. Alto lá, porque Havaianas também tem um problema sério em termos de aceitação e, cara, se torna um fenômeno mundial, não consigo entender as Havaianas. O flip-flop... Já tinha uso de chinelo, eles não criaram uma coisa nova, eles ofereceram uma oportunidade, eles reposicionaram a Havaianas como um chinelo fashion, mas as pessoas já usavam chinelo antes disso. Aí você está querendo levar uma coisa que as pessoas não consomem. Mas requeijão cream cheese com cara de brasileiro, com gosto de brasileiro. Mas não funciona. Enfim, muito legal. Cara, deixa eu te falar só mais uma coisa aqui, para a gente fechar, que já vamos para 1h05 de conversa. Qual foi a transformação que você pode ver? Pelo jeito, você ainda está em fase de transformação. Total. Eu faço votos que você consiga. Se quiser apoio meu, se quiser trocar uma ideia em algum momento, quiser uma opinião isenta, porque eu estou longe, não sou nem concorrente nem nada, pode me ligar, conta comigo, estou às ordens. Te agradeço. Mas analisando agora, 8 meses depois da mudança, digamos assim, qual é a transformação do Alex português de agora para o Alex carioca do ano passado? Primeiro e mais importante foi reconhecer o processo, reconhecer que existe uma transformação acontecendo e não lutar com ela. Esse fim de semana eu saí com um amigo brasileiro e um português, a gente sentou. Ele estava justamente falando de trabalho. O português, ele é economista, tem mestrado, tem isso, aquilo, não tem emprego. O brasileiro manteve a empresa no Brasil, está daqui tocando a empresa, a esposa tem um estúdio de pilates e tal. E eu estou naquela situação do in-between, né? Não estou querendo entender. E falei para ele o seguinte... Eu consegui expressar isso, falar, eu aceito o fato de que eu não sei onde está o amor. Eu tenho que encontrar o amor. Eu fui 48 anos da minha vida, quando era garoto, eu fui advogado, fui mercado financeiro, mas eu não quero mais isso para mim. O que eu quero, eu não sei. Eu não sei, consigo dizer sem medo, não sei. É assustador olhar para frente sem saber exatamente o que você quer fazer no teu dia a dia, na tua rotina. Mas é enlightening. Você assumir isso e se propor a discussão. O que vai ser? Eu não sei. Eu digo, hoje, Cláudio, eu não sei. Mas estar aqui e tirar aquela pressão toda de cima foi um grande facilitador na aceitação do risco, na aceitação da dúvida, dizer eu não sei. Então, o que você quer fazer do resto da tua vida, Alex? Eu não sei. Mas a coisa boa foi a seguinte, o que o processo de mudança ajudou? Primeiro, entender que oportunidades aparecem e você deve aproveitar. Eu levo meu filho à escola, eu busco meu filho na escola, eu vejo o crescimento diário dele, eu faço os deveres de casa, eu estou aqui para ele, eu estou aqui para minha família.
Isso é uma coisa que na minha vida eu nunca tive. Em momento nenhum da minha vida eu tive essa disponibilidade de poder não trabalhar, aceitar o tempo da mudança e fazer com que a mudança fosse uma coisa perene na minha família. Então, o que mudou foi tranquilidade, foi conseguir uma coisa que eu acho que o grande marcador de riqueza hoje, Cláudio, não é mais a conta no banco, chama tempo. Ter tempo é ser rico. E nesse ponto eu te digo, eu devo ser milionário. Porque eu me permiti ter tempo, eu me permiti não chegar aqui e desesperadamente querer fazer alguma coisa para ocupar meu dia, talvez nem com a coisa que eu não ame, porque certamente não seria, como eu não sei do que é. Então, tempo foi uma coisa que eu pude me comprar aqui e me permitir não ser o dono da verdade, não ter todas as respostas e poder assumir assim, tenho dúvida, não sei o que fazer. E estou gostando de não saber o que fazer, porque eu acho que são processos também de ter calma e sensible, parar, olhar e saber para onde se posicionar. Aqui em Portugal, isso eu diria para todo mundo. Se você já não vem com a ideia... Por exemplo, conheci um camarada que tem um bar de cerveja artesanal, que ele já saiu do Brasil com o bar pronto. Ele queria isso, ele sabia o que fazer. O trabalho dele foi chegar aqui e identificar os fornecedores de cerveja que ele queria botar no bar dele. Só. O bar estava pronto, com as máquinas funcionando. Esse é um modelo que eu acho maravilhoso. O cara rala que nem um doido, é de segunda a sábado, mas ama o que faz, ele ama aquela cerveja, ele ama aquele clima das pessoas virem conversar e tá ali. Eu conheço o outro lado, que sou eu. É um cara que chegou com dinheiro suficiente para não se preocupar com pagar a conta no dia seguinte e está se permitindo a dúvida. Então, esses dois elementos existem. Para quem vem com a cabeça mais parecida com a minha, o que eu digo é, tenha calma, permita que o ar do porto e esse vento que sopra aqui no inverno, que chama nortada, leve os pensamentos para onde tiver que levar. Isso é o melhor, talvez, aqui. E realmente aceitar que a vida pode ser diferente da vida do Rio de Janeiro. Isso é uma coisa importante, não buscar o Rio de Janeiro nos detalhes. Se não tem arroz com feijão, tem o arroz de tomate, o arroz de tamboril. Se não tem o teu amigo do botequim, o cara da confeitaria, te garanto, adora dar risada sabe, e se permite. Você não vai pedir um sorvete, você vai pedir um gelado, mas um sorvete gostoso igual. Você certamente vai ter um shopping bom. O maior shopping de Portugal é no Porto, é o Norte Shopping. É enorme, é igual qualquer shopping brasileiro. Tem aquela pá de loja, pá de lugar para comer. Se acostuma com o fato que nos supermercados a maior parte dos produtos é português, não é produto importado. Você vai ter muita coisa local. Então, se você gosta de bom queijo, se você gosta de bom vinho, a preços absolutamente ridículos comparado com o Brasil, é uma barbada. Portugal é ótimo. A mudança é essa, Cláudio. Acho que a minha mensagem em relação à mudança ela acontece e ela é para um ritmo de vida mais devagar. Tá? Aqui é mais devagar. Eu não posso falar de Madrid, eu não posso falar de Londres, mas Portugal é mais devagar. Então, se você acha que o teu contador vai te mandar proposta em 2 dias, ele não vai. O conceito nosso do para ontem deles é para a semana que vem. Para a semana. Se acostuma com isso, não luta que dói menos. E a mudança, Cláudio, acho que vem com essa mistura de coisas que eu falei. É inacreditável e tem que ser estudado. Quando você tira esse estresse todo de cima, a proporção da vida é outra. É outra. Toma outro rumo. É muito difícil voltar para o que a gente tem no Brasil, com tão pouco que a gente tem no Brasil, pelo custo que é. O problema do Brasil é custo. É maravilhoso. O Rio de Janeiro é maravilhoso. A cidade linda. Te digo, em muitas coisas o Brasil está muito mais adiantado que Portugal. Muito mais. Tecnologicamente, moda, tem N coisas. Mas o custo do estresse é um custo que, de verdade, hoje eu me dou conta que era um custo que não tá nessa conta Brasil, entendeu? Quando a gente pensa assim, padrão de vida, eu moro num apartamento bom, aqui tem apartamentos ótimos, aqui você quiser empregada todo dia você vai ter, mas não é o comum, tá? O comum é realmente as pessoas se cuidarem sozinhas. Mas assim, se você quiser reproduzir isso aqui, é fácil. Por exemplo, eu no Brasil jamais teria o carro que eu tenho aqui. Eu tenho um considerado carro de luxo, uma BMW grande e tal. O português ama carro, então BMW, eu brinco, é o carro popular aqui, é BMW. O que você mais vê pela rua é BMW, é surreal. Um país que tem dificuldades, como
Portugal tem, com um endividamento interno enorme, né? Uma exposição ao mercado europeu enorme. Quer dizer, qualquer crise aqui é um enterro. É onde tem mais BMW e Mercedes, cara. É uma loucura. É uma loucura. Mas, enfim, são coisas que a gente se acostuma, porque o português tem isso. Ele gosta do carro bom, mas ele gosta de comer nos restaurantes tradicionais. Se você abrir um restaurante muito trendy, há grande chance de você tomar uma pedrada no vidro, entendeu? Porque não vai funcionar. Diferentemente do brasileiro que gosta de novidade, o europeu, de uma maneira geral, ele é mais conservador. Você tocou no ponto. O norte é muito conservador, e eu brinco com todo mundo. Você quer fazer um negócio dar errado em Portugal, diga que é uma novidade. Chegou a novidade do Brasil, deu errado. Deu errado. Use a palavra novidade. Se possível, pega uma coisa que já existe, pega aquela vestimenta, bota no teu negócio e tá lá. E finge que não aconteceu nada. Então, fica quieto. Aqui o Porto, norte de Portugal, é mais conservador. Lisboa é mais liberal, é uma cabeça mais aberta. Desculpa se eu fui muito prolixo, mas enfim, são 10 meses aqui. Maravilha, não, tem aqui elogio, não sei se você está vendo o chat aí, mas, Ronald, sensibilidade e observação, o negócio certo está em frente, sem dúvida também a minha força. Tem um chat aí, tem do lado direito, eu acho. Tá aqui. Legal, ali. Olha, gente, todo mundo que está ouvindo aí, podem ficar à vontade, tá? A Cláudia tem meu contato, a minha experiência, a experiência de vocês. Eu acho que, assim, eu vim com a cabeça muito aberta e acho que isso é muito importante. Na hora de pensar em mudar, nunca pensem... E aí tem só uma coisa que a gente não falou, Cláudia, que é um fator muito importante, muito. Eu sei que para o Cláudio importa e para mim importa, chama família. Eu não te perguntei, eu ia te perguntar, estava anotado aqui e acabei passando. Como é que a Renata e o Eli se adaptaram aí? Porque uma coisa é você querer ir, né? A outra é, assim, você falou que os gatos levaram 3 semanas. Como é que foi a parada com a tua esposa? Como a gente decidiu não ter pressão em cima no início, nesse primeiro 6 meses, 1 ano, a gente se permitiu ter uma experiência de vida em família única. De estar junto o dia inteiro. Se é para fazer compra junto, voltar, pegar filho, levar para ir e tal. Então, isso tudo foi uma experiência de aglutinação. Eu estava expandindo um pouco a família. Estava falando dos pais, estava falando dos irmãos, estava falando, né, dos tios e tal. Dependendo do núcleo familiar de cada um, às vezes isso pode ser muito mais complicado que deixar a praia e o shopping para trás. Tá? No nosso caso, tanto eu quanto a Renata, pelas nossas razões, a gente acabou tendo uma vida muito eu, ela e nosso filho, e os gatos. Então, a gente lida bem com a história de ter os pais longe e tal. Às vezes aperta, às vezes chora. Não tem jeito, é óbvio que sim. Às vezes você não se dá conta porque que o dia está tão ruim. Quando você começa a se perguntar, você vê que de fato é isso. É a falta da mãe, é a falta do pai, é a falta de estar naquela coisa tão zona de conforto. Então isso vai muito de cada um, mas não coloquem esse ponto como um ponto menor. Esse é um ponto muito importante. Se o apego à família é muito grande, eu acho que isso é um ponto grande de transformação num projeto de sucesso em fracasso. Você vai começar a botar roadblock a todo momento, tudo vai ser um problema, tudo vai ser uma dificuldade. No meu caso, a família consideramos levar junto. Eu te digo, eu só não trouxe eles ainda, os meus pais, inclusive os pais dela virão depois, porque o que a gente decidiu foi se estabelecer numa base permanente, ou seja, hoje eu tenho 2/3 prontos, né? A família está ok, a escola está ok. O que está faltando? É o trabalho. Enquanto o trabalho não estiver devidamente acertado aqui, não estiver realmente consolidado, eu não trago. Mas os meus pais já passaram de 70, então também isso não pode demorar demais, né? A minha ideia é trazer meus pais. Eu tenho minha irmã que mora nos Estados Unidos, um irmão que mora no Brasil. Ele, pelo menos, acho que teria um interesse de vir para cá. Mas isso tudo tem que ser pensado. Acho que família é um ponto importante que a gente não tocou, mas eu te digo, dependendo da estrutura, né, da constelação familiar, aí, cara, não deixa de ponderar isso como uma coisa muito importante. Porque Uma recomendação que eu dou sempre às pessoas que querem fazer esse movimento de mudança é que elas testem o lugar. Né? Fica 3 meses, aproveita as férias de dezembro. Se puder, fica 1 ano antes de tomar a decisão definitiva, entendeu? Aluga teus imóveis aqui, aluga lá, faz de conta que tirou um sabático, porque aí você passa pelas 4 estações,
tem gente que não se dá muito bem com frio, por exemplo, e embora Portugal e Espanha, dentro do que é Europa, sejam climas bastante mais amenos, ainda assim tem um inverno muito mais rigoroso do que o inverno nos trópicos brasileiros. É conhecer a escola, é conhecer os vizinhos, é conhecer os locais, é se aclimatar, entender como é que é o modo de vida e principalmente as regiões onde gostaria de viver melhor, é entender como é que funciona antes de fazer um movimento de mudança definitiva. Eu já vi muita gente vender tudo aqui para lá sem sequer conhecer o lugar, sem ter ido viajar antes, só pelos relatos. Eu acho isso uma temeridade. A minha recomendação para quem vai fazer esse movimento do Alex aí faz um test drive, que aí você primeiro vai, das duas uma, ou você vai confirmar que é isso mesmo, e aí vai muito mais certeza, ou chega à conclusão de que não é nada disso. E Cláudia, eu concordo totalmente com você, o nosso movimento foi esse, o patrimônio continua no Brasil, muita coisa está aí. Se tivesse que desligar aqui e voltar, seria basicamente vender o carro, entregar o imóvel, quer dizer, não é grande dificuldade. Concordo com você muito na questão da escolha do lugar. Por exemplo, o que pesa muito a favor de Portugal? Comida muito tranquila, especialmente para quem é carioca, está acostumado com essa tradição portuguesa da coxinha, do risole, que aqui eles comem frio, inacreditavelmente, eles não esquentam, tem pouco recheio. Isso é uma coisa que você vê. Nasce aqui, mas a gente levou o doutorado. Nossa coxinha é uma bomba, né? E aqui não. Até a facilidade do idioma também, né? A minha esposa, por exemplo, é psicanalista. Ela, para fazer psicanálise na Inglaterra, ia levar um tempo, porque só se atendesse brasileiro, né? Aí eu acho que em menos tempo ela aprenderia o idioma. Olha, temperatura, mesmo o norte não é tão frio como você pontuou, o inverno aqui vai, sei lá, até 5 graus, 5, 6 graus, quer dizer, não é nada absurdo, entendeu? Nada absurdo em termos de frio. A barreira da língua, Cláudio, eu sempre digo o seguinte: se eu fosse morar na Espanha, eu gostaria de aprender espanhol. Se eu fosse morar na Inglaterra, aprender inglês. Português de Portugal, apesar de ser muito parecido com o nosso, a gramatical e o raciocínio português são completamente diferentes do nosso. Então, acho que vale botar um ponto na agenda que, assim, quanto você está disposto a aceitar que você não vai mais falar entendeu, vai falar percebeu. Quando você vai entender que não tem gerúndio, quando você vai entender que a construção do raciocínio deles é uma construção sempre positiva, não uma construção usando as negações, como a gente faz às vezes no Brasil. Sempre o cara come a sopa porque não está comendo a carne. Faz sentido o raciocínio. Como é que você come esse caranguejo aqui? Você come com a boca, né? Então, como é que você come com a boca? Então, assim, esse raciocínio pode parecer engraçado para a gente, mas é o raciocínio português. Ele é muito literal, é isso mesmo. Isso explica muita coisa do teu dia a dia aqui, né? Do teu dia a dia da empresa, o dia a dia com as pessoas que você né, milita e conversa. Então, te digo, Cláudio, a ideia do test drive é ótima. Se você não puder ficar, talvez, esse tempo todo do ano, que isso pode custar muito caro, faça pelo menos um período onde você consiga ter, assim, é engraçado, de novo, tem um ponto onde isso acontece que eu não sei te dizer qual é. Em um mês você já tem uma noção, já tem um cheiro. Tem um ponto ali, como a gente está agora, que um dia eu olhei pela janela e falei assim, essa rua passou a fazer sentido para mim. Eu já sei como é que meu carro entra na garagem, eu já sei que numa quininha ali tem uma coisa que eu preciso. A coisa começou a fazer sentido. A cidade começou a ter uma dinâmica em termos da estrutura das ruas, das estradas, que você conhece, e você começa a falar, isso aqui já parece normal para mim. Sabe, eu já pego a 28, a IC1, já falo, já não é uma novidade, eu já sei onde está o buraco, os raros buracos, né? Eu já sei onde está ali aquele único buraco da cidade. Outra coisa, as estradas portuguesas são maravilhosas. Com a entrada na União Europeia, eles tiveram que fazer uma malha rodoviária que talvez seja a melhor da Europa, melhor até do que a alemã. Tão boa quanto a francesa, que é espetacular. Aqui você pode andar num carro a 130, 140, sem problema. Então, recomendo, comprem carros bons, porque vale a pena viajar de carro. A gente já viajou a Europa inteira, já fomos a França, Espanha, Itália, enfim, Portugal toda, vale muito a pena. Então, assim, Cláudio, é muito bom, mas não é, como você falou no início, eu te ouvi falando isso, não há paraíso. Não existe paraíso. O paraíso é quem vai fazer a gente, né? Aceitar as idiosincrasias portuguesas e tomá-las como coisas peculiares da cultura portuguesa é mais importante do que brigar com elas, né?
Não é nem um movimento de assimilação, não. É um movimento de acomodação. Falar, existem dificuldades. Apesar de a gente falar a mesma língua, pensar meio parecido, portugueses são europeus, brasileiros são latinos. Nós somos diferentes. Nós temos diferenças fulcrais, básicas. O nosso humor não é humor português. O jeito português é um jeito mais reservado. Mas não é um jeito, nota, não é um jeito frio, não é um jeito que te aliena. Ele só é mais reservado. Você precisa de um pouquinho mais de calma para entrar ali, para se fazer entender, para se fazer gostar, até para gostar também do que está vindo para você. Então, eu acho que o importante aqui, Cláudio, que um grande resumo, wrap-up, como os americanos gostam, é ter a cabeça muito aberta e muito tranquila para um movimento de slowdown. Se você quer vir para o Porto, não é a bagunça do Rio de Janeiro. Não é. Não é. Não busque isso. Tá? Não é. Então, se você quer um slowdown, quer uma vida mais tranquila, você quer ter uma qualidade, porque eu acho que isso é qualidade. Tem gente que vai achar um horror, que em 2 minutos fala, pô, muitos amigos meus falam, eu cansei, eu não consigo fazer negócio, eu não consigo viver aí, é muito lento, muito parado. Estuda bem o que vai fazer aqui. Não dá tiro, porque o euro aqui é caro, sabe? Eles valorizam muito cada euro. Muitos negócios abrem e fecham aqui. Atenção, muitos negócios abrem e fecham. Eu tenho pesquisado isso junto com a Câmara, tanto do Porto quanto dos Matosinhos. Vejo muita coisa abrindo e fechando. Existe, é verdade, esse pensamento patrimonialista, ou seja, comprar imóvel. Existe uma bolha imobiliária. Isso a gente pode depois entrar num detalhe, Cláudio. Não é para agora, mas tem uma bolha imobiliária sim aqui, que os mais otimistas acham que não vai estourar nunca. Eu, por N razões, acho que ano que vem já vai começar a ter um problema. Acho que tem uma crise se avizinhando aqui, muito em função dessa saída da Inglaterra. Isso vai dar vários contratempos. Faça um pensamento muito rápido. O Algarve é pesadamente comprado pelos ingleses, pesadamente, do ponto de vista imobiliário. Tá? Com o Brexit, há uma possibilidade real desse pessoal ter que fazer caixa. Vai ser estranho você ter um movimento de compra e venda naquela área, porque foi dominado muito tempo pelos ingleses num preço muito alto. A que preço vem isso? Portugal são 11 milhões de pessoas, é o Rio de Janeiro, tá? Numa economia mínima. Por isso tem tão pouco banco aqui. Por isso tem pouca empresa de petróleo. Os petroleiros são 2 ou 3 só. São 11 milhões de pessoas, é o Rio de Janeiro. Você não, imagina ter uma empresa que só pode atuar no Rio de Janeiro. Teu mercado é só o Rio de Janeiro, só pode trabalhar ali. É isso, Portugal é isso. Então, qualquer marola no Algarve vai bater no Porto. Bate no país todo. Vem uma crise na Europa como um todo. Eu acho que o endividamento aqui, as pessoas não fizeram o dever de casa em 2008. O crédito ainda é muito fácil, o crédito é muito livre. O governo não fez certos ajustes. O governo acabou de ser reeleito. Antônio Costa vai continuar tocando com o Partido Socialista do jeito como estava tocando. Isso quer dizer uma certa frouxidão no ajuste fiscal, quer dizer um custo alto em relação à Europa. Cara, Portugal não fez o dever de casa. Eu tenho receio real, eu acho que é um receio real, pode ser discutido com economistas que sabem mais do que eu, de que você tem uma crise vindo aí para o ano que vem. Então, tenha um cuidado também nisso, entendeu? Eu te confesso, eu não caí muito num negócio ainda, porque primeiro eu quero me alavancar num banco local. Os juros são baixos, é tranquilo tomar dinheiro aqui, então alavanque-se. É o que eu vou fazer, eu vou me alavancar, não vou botar meu dinheiro nisso, entendeu? E sempre alternativa, buscar um emprego, literalmente um emprego com carteira, que te pague. Os empregos não pagam tão bem. Nota, vou dar uma proporção para vocês. O presidente da República ganha 6 mil euros. Um juiz ganha 5 mil euros. Tá? Eu estou falando de gente com salários muito altos aqui. Eu acho que numa empresa, se você ganhar 7, 8 mil euros, você está ganhando muito bem. Muito bem. Então, esse é o padrão. Um bom apartamento em Matosinhos, que é uma área cara onde eu estou, você vai gastar 1.000, 1.500 euros de aluguel. Então, só dando alguns números para as pessoas terem na cabeça que aqui você com 3, 4 mil euros, você pode ter um padrão de vida bom, que é o que eu estou tendo. Procurei também nisso, nesse meu slowdown, fazer um downsize em termos de custo. Eu vinha de de filho na hípica e carro blindado para um apartamento onde eu cuido junto com a minha mulher, sem empregada. E com esses 3, 4 mil euros a gente passa um mês muito tranquilo. Pode sair para jantar, vai ao cinema, não tem grandes problemas com isso. Você pode fazer um mês com 10, 15 mil. Né? Depende de quando você quer gastar e onde você quer ir. Com dinheiro você vive bem em qualquer lugar do mundo, né? Portugal realmente tem um dos custos mais baixos da Europa, então dá para você... Certíssimo.
quando você me pergunta, eventualmente, por que eu não fui para a Inglaterra, certamente foi custo. Né? A barreira da língua e o frio, com certeza. Mas o custo, certamente, ganha-se melhor lá, fato, mas gasta-se mais lá. Então, Portugal acaba sendo, para quem vem do Brasil e quer eventualmente trazer reais e gastar em euros, e quem vem do Rio de Janeiro especificamente, digo, Cláudio, eu gasto menos morando aqui do que eu gastava no Rio de Janeiro. Acredito. Supermercado, aluguel, coisa assim. Acredito. Muito bom. Alex, cara, mega obrigado aí pela entrevista. A gente levou bem mais do que os 40 minutos que eu te falei que a gente ia levar. Mas foi muito interessante. Se você olhar o chat aí, a galera toda falando. Curtindo, né? Legal. Curtindo. Então, de repente, a gente volta a falar quando você já tiver a tua clínica de pet funcionando, ou seja lá o que for que você vai optar. E insisto na minha proposta, se você precisar em algum momento de uma orelha para trocar ideias ou quiser uma opinião, não deixa de fazer contato comigo, estou super às ordens. Vamos manter contato aí. Valeu? Bom, como a oferta foi pública e tenho, pela minha conta, pelo menos uma dúzia aqui de testemunhas, já era. Certamente, Cláudio, a gente vai se falar em breve. A hora que você quiser. Obrigado, irmão. Boa sorte aí, boa estada e sucesso aí nos empreendimentos. Obrigado para todo mundo e, cara, sorte, microfone aberto aqui. Quem quiser conversar, tá à vontade. Maravilha. Pessoal, boa tarde a todos e nos vemos de novo na próxima conversa de negócios ao vivo, quarta-feira, 12h15. Um abraço e até a próxima.